Olá pessoal, uma boa tarde. Conforme combinado, pessoal, eu fiquei de gravar uma videoaula e enviar para vocês a respeito de processos químicos que são usados no tratamento tanto de água quanto de esgotos. Tentei fazer isso usando softwares próprios, mas eu já percebi, definitivamente, que mesmo vídeos muito curtos, o meu computador não processa bem. Criar videoaulas requer realmente um computador muito mais poderoso do que o que eu possuo. Então eu desisti realmente. E aí, para não fugir do combinado, eu vou fazer essa gravação via o próprio Meet aqui, criei uma reunião somente para mim mesmo, e eu vou estar apresentando para vocês aqui rapidamente, então, esse material. Tá joia? Eu vou passar aqui para a apresentação. Então, pessoal, quando a gente fala em processos químicos, eu estou me referindo, logicamente, a qualquer processo que vai se valer de reações químicas. Eu vou tratar especificamente de dois processos aqui, nessa aula de hoje, que são os processos de coagulação e também os processos de desinfecção, e principalmente desinfecção utilizando cloro. Isso porque é o que é mais comum, de se encontrar na maioria das estações de tratamento, na tratamento de águas de piscinas, domésticas, aí, para aqueles que possuem, nos clubes, nas piscinas públicas. E esses processos de coagulação e de desinfecção são extremamente importantes, estão presentes aí no nosso dia a dia, e a gente tem que conhecê-los bem. Ok? Um primeiro processo aqui, a coagulação. A principal função da coagulação é fazer o que a gente chama de desestabilização das partículas coloidais. O que são partículas coloidais? São partículas que não estão solúveis, pessoal. Não é uma solução, é uma dispersão coloidal. São partículas que têm um certo tamanho, entre 0,1 e 1 micrômetro. Elas não estão solúveis, mas também elas não se sedimentam, elas não decantam. São coloides, essas partículas coloidais elas são não decantáveis. E geralmente os coloides eles são partículas carregadas negativamente. Tudo aquilo que for decantável, pessoal, vai ser facilmente removido, mas o que não é decantável, não vai coagular, não vai decantar e não vai limpar. Então a função do agente coagulante é provocar a floculação, a coagulação dessas partículas não coloidais. O principal método que se faz isso é em cima dessas cargas. Como elas são carregadas negativamente, os coagulantes eles vão tentar neutralizar essa carga para permitir que essas partículas se agreguem, formem flóculos, grânulos maiores, que por sua vez vão decantar pela força da gravidade. Ok? É isso basicamente que a gente vai estar falando aqui. O principal coagulante usado no Brasil é o sulfato de alumínio, e ele sempre vai ser usado juntamente com o óxido de cálcio. Então, isso é usado em estações de tratamento de água, de esgoto, também em piscinas. Tá? O principal agente aqui, pessoal, está o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, logicamente, quando ele dissocia em água, é um sal iônico solúvel, ele libera o Al3+. É um cátion trivalente, tem uma alta carga positiva, ele é muito pequeno, e isso torna ele muito eficiente nesses processos. Tá vendo que ele tem uma alta carga positiva. Ele sozinho ele já seria interessante para neutralizar cargas negativas das espécies coloidais. Mas em água, pessoal, esse Al3+, ele reage com as hidroxilas que são liberadas pela água, e de uma forma geral, então, a reação se torna essa, O sulfato de alumínio reage com a água e vai formar um precipitado chamado hidróxido de alumínio, mais H+, e mais sulfato. Esse hidróxido de alumínio, ele precipita, ele é carregado positivamente, porque ele tem um íon muito pequeno com alta carga positiva aqui. Então, esse hidróxido de alumínio, ele sim vai ser o agente coagulante, Ele vai neutralizar as cargas negativas das espécies coloidais e permitir que elas se agreguem e formem agregados, flóculos bem maiores, e aí vai haver a separação por decantação. Esses flóculos maiores vão se coagular, vão se decantar, ok? Porque vão formar espécies maiores, mais pesadas. Então a gravidade vai conseguir levar isso para o fundo. Então essa é a base do uso do sulfato de alumínio. Okay? É extremamente eficiente. Esse precipitado aqui ele tem a capacidade de agregar muitas espécies coloidais, e arrastá-las para o fundo. Isso vai causar o aspecto de limpeza. A água vai ficar clara. Toda aquela turbidez dela vai ser removida. Por que eu estou adicionando o óxido de cálcio juntamente?
E vocês percebam que essa reação, ela libera H+. E esse H+ aqui vai atrapalhar o sistema, pessoal, porque esse meio, para essa reação acontecer bem, eu preciso de hidroxilas aqui que vão reagir com alumínio, né, para formar o hidróxido de alumínio. Quanto mais H+ for sendo liberado no meio, né, mais ácido esse meio vai ficando, então a coagulação não vai ser mais eficiente. Lembrando que coagulação e floculação são sinônimos, né? A floculação é um processo de coagulação, né? A coagulação vai causar floculação e assim por diante, né? Esse processo ele é eficiente quando eu adiciono o óxido de cálcio. Por quê? Se eu não adicionar o óxido de cálcio, o meio vai ficando cada vez mais ácido. E esse aumento de acidez vai interferir, né, no processo de coagulação. O meio vai ficando cada vez mais ácido, vai haver dificuldade de formação do hidróxido de alumínio. E com isso, né, o processo não vai ser eficiente. O óxido de cálcio, né, é um óxido básico, ele reage com água, então libera uma base, que é o hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio vai liberar hidroxilas que vão reagir com esse H+, mantendo o meio levemente básico, onde esse processo acontece com muito mais eficiência. Então, a função do óxido de cálcio aqui é manter o pH realmente, né, num certo valor, por volta de 7 e 8, onde o processo vai acontecer com mais eficiência. Ok? Então, isso que acontece em qualquer processo, né, de coagulação, floculação, onde se usa o sulfato de alumínio. Se for utilizado um outro reagente, né, o princípio vai ser semelhante, né? De uma forma ou de outra, ele vai ter que neutralizar essas cargas negativas aqui dos colóides não decantáveis. Qualquer espécie que consiga fazer isso bem, né, ela pode ser utilizada como coagulante. O sulfato de alumínio é o mais utilizado, né, ele é facilmente produzido e também, então ele é barato, né, o custo-benefício dele é extremamente elevado, então é o mais utilizado. E sobre desinfecção, que é um outro processo que a gente quer retratar aqui, né? A desinfecção, né, tem 3 tipos básicos onde se usa agentes químicos, né? Ou radiação, também é um aspecto químico. Né? A gente tem 3 tipos básicos de fazer desinfecção, né? Para águas brutas em tratamentos de água, né? E também em efluentes para tratamento de esgotos, que é a cloração, né? A radiação ultravioleta e o uso do ozônio, a ozonização. Desses, a cloração é o mais utilizado, né? O mais antigo e ainda é o mais utilizado, principalmente por questão de preço, né? É eficiente e tem um preço muito acessível em relação aos demais. Então, a cloração ainda é a mais utilizada, é a que a gente vai estar destacando mais aqui nessa aula. Tá? A cloração ela pode ser feita usando diferentes agentes, pessoal. Né? Eu não vou falar muito aqui sobre o uso do dióxido de cloro, não. Isso aqui é um gás, pessoal. Né? Estações que utilizam o dióxido de cloro, né, elas têm um reator, e nesse reator misturam-se reagentes onde vai se formar esse gás, e ele vai ser o agente ali do processo. É um processo muito eficiente, porém muito perigoso, e também é caro. Né? Em relação às outras fontes de cloro, né, esse aqui seria o método mais caro. Ele é muito utilizado na indústria de papel e celulose. Esse aqui é o principal composto utilizado no branqueamento do papel na indústria de papel e celulose. Mas em termos de estações de tratamento de água e de esgoto, a gente tem que falar basicamente desses 3. Né? Estações de grande porte, tanto de água quanto de esgoto, utilizam muito o gás cloro. É uma forma também perigosa, tá? Que lidar com gás sempre é arriscado. Né? Os gases escapam muito facilmente para a atmosfera e alguns são muito tóxicos. O cloro é um gás extremamente tóxico. Mas muitas estações, as grandes principalmente, utilizam o cloro na forma de gás, usa cilindros de gás que vai adicionando isso no efluente, né, ou na água a ser tratada. Em estações de pequeno porte e também para tratamento de piscinas públicas, piscinas domésticas, utiliza-se muito o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é muito comum também, né, é o agente principal da água sanitária. Né? A água sanitária é uma solução diluída de hipoclorito de sódio. E mais eficiente ainda que o hipoclorito de sódio é o hipoclorito de cálcio, mais caro um pouco também, mas ambos são utilizados aí, né, em estações de menor porte e também do tratamento de piscinas. Né. Eles são muito eficientes. Por quê, pessoal? Nesses casos aqui já é bem aparecido o processo. Conhece-se, não é perfeitamente conhecido todo o processo, né, como que o cloro reage exatamente, mas o que se sabe até hoje, pessoal, que o gás cloro, em contato com a água, ele forma o ácido hipocloroso, IH+, e Cl-. Né? O ácido hipocloroso, que é o princípio ativo aí,
ele é que efetivamente vai atuar sobre os micro-organismos, ok? E quando se utiliza hipoclorito de sódio ou de cálcio, né, o hipoclorito ele vai liberar o ânion hipoclorito em água, que vai reagir com o H+ da água e vai liberar também o ácido hipocloroso. Então, esses três casos, usar o gás cloro ou o hipoclorito, em ambos, né, nos três casos aqui, vai haver a formação do ácido hipocloroso. Ele sim é o princípio ativo aí do processo. Então, na cloração, pessoal, né, se eu for utilizar o cloro, né, o Cl2, ou se eu utilizar algum hipoclorito, em ambos os casos, vai haver a formação do ácido hipocloroso, que vai penetrar nas células dos micro-organismos, né, e vai reagir com algumas enzimas chaves desse micro-organismo, destruindo-as e, logicamente, destruindo o próprio micro-organismo. Então, é um sistema bem eficiente de eliminar micro-organismos patogênicos ou não, né? Vai matar o que tiver lá, de bactéria, de fungo, e até vírus, né? E além disso, pessoal, esse cloro ele vai reagir com outras substâncias que estão presentes, né, ou no esgoto, né, ou um outro efluente, ou na água bruta, e vai ajudar no controle do odor, vai facilitar a remoção, né, do que a gente chama de escuma em decantadores, isso principalmente no tratamento de esgoto. Né, essa escuma é um material oleoso que se forma na parte superficial, né, nos tanques que são utilizados para fazer decantação. E eles também aumentam a eficiência da decantação, justamente porque remove essa escuma, que ela atrapalha o processo de decantação. Então, o cloro tem algumas outras vantagens. Mas a principal vantagem de utilizar o cloro, a gente poderia, talvez, três tipos. Né? Primeiro, né, a cloração, de uma forma geral, ela é extremamente eficiente para eliminar micro-organismos. Um outro aspecto interessante da cloração é o preço, né, é acessível, é relativamente simples se utilizar, né? Não existe muita tecnologia para isso. Né? E também, pessoal, a cloração ela deixa o que a gente chama de cloro residual. Esse cloro ele reage com algumas substâncias e permanece nesse meio. Então, a cloração, por exemplo, ela garante, né, que a água que vai chegar na nossa casa, né, o cloro foi adicionado lá na estação de tratamento de água. A água vai chegar na nossa casa ainda com uma boa qualidade, porque o cloro vai deixar um residual de cloro ali que vai permanecer por um período. Então o cloro ele deixa resíduo na água, e um resíduo que acaba sendo interessante, acaba sendo bom, né, para manter a desinfecção da água durante todo o processo de distribuição. Então ele tem vantagens bem interessantes. Né? Agora, há aspectos contrários. Né? Existem alguns problemas na cloração, pessoal, que na maioria das vezes a gente tem que usar doses muito altas de cloro. Por quê? Parte do cloro que você adiciona, ele pode reagir com amônia. Logicamente, no esgoto doméstico vai ter muita amônia. O efluente industrial pode conter, dependendo do processo industrial, né? E também a água bruta, ela vai conter alguma quantidade de amônia. Né? Essa amônia vai reagir com ácido hipocloroso, formando cloraminas, né? A monocloramina forma dicloramina e a dicloramina forma tricloramina, todas reagindo com ácido hipocloroso. E, logicamente, pessoal, né, vai retirar esse composto do meio e vai diminuir a capacidade bactericida. Por quê? Ele é muito interessante, né, o ácido hipocloroso. As cloraminas que se formam eliminam também bactérias, só que com muito menos eficiência. Isso faz, na prática, eu ter que adicionar uma quantidade de cloro muito maior do que seria, né, do que eu teria que adicionar se não houvesse compostos de nitrogênio aí no efluente ou na água bruta. Então isso é um problema, tá? A formação de cloraminas. Isso que é um cloro residual, vai continuar tendo algum certo efeito, só que muito menor do que o ácido hipocloroso. Um segundo problema de se usar o cloro, às vezes pode ser vantagem, dependendo do caso, né, é que o cloro também vai reagir com outras espécies, especialmente com alguns íons, como ferro, manganês, nitrito, cianeto, e com alguns compostos como ácido sulfídrico. Isso pode ser vantajoso, vai eliminar esses compostos do meio, né, vai eliminar, por exemplo, o odor, no caso aqui do ácido sulfídrico, né, que é um gás mal cheiroso. Mas, por outro lado, eu vou ter que adicionar doses maiores, porque senão a eficiência vai ser diminuída. Né? Se eu adicionar uma dose de cloro sem saber disso aqui, né, não é à toa que a gente tem que analisar a água antes de tratá-la, né, e analisar o efluente também antes do tratamento. Eu tenho que saber o que tem nesse efluente para me saber a dose de cloro que eu vou ter que usar. Quanto mais compostos, né, amônia, né, e também esses compostos aqui estiverem presentes, maior vai ter que ser a dose a ser utilizada. Tá bem?
E um último, pessoal, talvez o principal efeito até, né, da questão de um aspecto contrário ao uso do cloro, é a formação de compostos organoclorados, aqui principalmente os chamados halometanos, né, compostos que contêm carbono e cloro. Isso vai acontecer tanto com a água bruta quanto com efluentes, porque eles vão conter matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai reagir com o cloro, isso acontece, tá? Isso é muito bem conhecido hoje em dia, e vai haver a formação de compostos organoclorados. O cloro é muito reativo, né? Então, esses compostos organoclorados, muitos deles são substâncias carcinogênicas. Então, existe um risco de se contrair câncer, pessoal, usando, né, uma água que passou por um processo de cloração. É um risco. Tá? Risco esse que se calcula ser muito menor do risco de se consumir uma água sem tratamento. Já se sabe, né? Porque era assim há 100 anos atrás, não se tratava água nenhuma, e em algumas regiões ainda se trata pouco, né? E o que se percebe é que nesses locais onde não se trata, e quando não se tratava a água, né, o número de doenças que se desenvolveram era muito maior. A expectativa de vida era muito menor antigamente. Hoje em dia aumentou muito, tal parte por causa do saneamento básico, né, da água tratada que nós consumimos. Mas com certeza também, muitos casos de câncer que surgiram aí, pelo menos alguns deles, podem ter relação com o consumo, né, de água tratada. Então é uma dura realidade, né? E a gente tem que conviver com isso, né? E nós químicos tem que saber medir, saber o que é mais vantajoso, né? E eu ainda prefiro tomar uma água, né? A gente corre esse risco sim, né? Isso aqui é um risco. Você consumir uma água sem tratamento, né? É certo, nem é risco, não. É certo que você vai contrair doenças, porque dificilmente essa água vai estar em boa qualidade, né? Para consumo sem passar por um tratamento. Então, esses 3 problemas são os principais, pessoal. E tem outros problemas também relacionados ao cloro, né? A questão de pH, águas com pHs muito baixos ou muito elevados, também a eficiência da cloração ela diminui. E alguns outros efeitos, né? Tem alguns outros efeitos relatados que vão diminuir essa eficiência. Né? Eu estou mandando hoje para vocês também um material, uma reportagem muito interessante que vai destacar, né, todo esse histórico do uso do cloro, né, e vai listar as vantagens e desvantagens, né, e destacar também todas as reações químicas que acontecem nesse processo. Algumas eu mostrei aqui, algumas não. Então é um material muito importante para vocês darem uma lida, tá? Entender bem toda essa problemática em relação ao uso do cloro. E para finalizar, pessoal, né, em tratamento de esgoto especificamente, existem, né, outras formas não químicas de se desinfectar esse esgoto ou o lodo das estações de tratamento de esgoto, né, que é o uso das chamadas lagoas de maturação, né, para efluentes, e o lodo em si você pode fazer a chamada disposição no solo. Né. Esses métodos são baseados basicamente, né, no efeito da radiação solar. Né, e esses processos acabam elevando muito o pH, então tanto esse pH elevado quanto a radiação solar, esses 2 efeitos conjugados vão eliminando esses patógenos, esses micro-organismos. Né? Então vai haver uma desinfecção com uma certa eficiência. Né? Mas essa desinfecção ela é muito menos eficiente do que quando se usa, né, compostos químicos ou a radiação. Então vamos só para a gente finalizar, comparar esses 3 processos. Né? Como eu falei, eu citei as desvantagens e as vantagens do cloro. Né? Ele tem vantagens principalmente em relação ao preço, eficiência, aquele efeito residual. Porém, né, em muitos casos eu tenho que usar elevadas dosagens por causa, né, da reação desse cloro com outros compostos que existem no efluente na água bruta, que vai diminuir a eficiência, né, vai diminuir a dosagem, vou ter que aumentar a dosagem então para compensar essas reações químicas que vão acontecer. E também aqueles subprodutos, principalmente os halometanos, né, que se formam, né, e que são carcinogênicos, que são cancerígenos, são tóxicos para nós. Então, né, essas são as desvantagens, mas porém o cloro, como nós relatamos, produz também vantagens, né, principalmente preço, eficiência, né, e o efeito residual. E não é à toa que a principal forma de se tratar efluentes e água ainda é o uso do cloro. Mas tudo indica, pessoal, que esses métodos baseados no cloro vão serem substituídos, né? Já estão sendo, e daqui a algumas décadas, a gente nem vai ver mais falar nisso aqui, vai virar coisa de museu, né? Coisa de história, realmente, porque com certeza existem problemas aqui, né? E com esses outros tratamentos aqui, pelo menos, são minimizados muitos desses problemas, né?
O caso do ozônio, por exemplo, ele também é extremamente eficiente, ele não tem aquele efeito residual que o cloro deixa, né? E ele tem alguns problemas, como ele escapa para a atmosfera, e ele é um oxidante muito forte, né? Nós falamos do ozônio na parte de smog fotoquímico. Então, o ozônio é um gás, é perigoso lidar com isso também, né? O cloro também é perigoso, então, né, não tem muita... nesse caso, os dois empatam, né? Porém, os processos à base de ozônio são muito mais caros e não deixam aquele efeito residual. Mas só vem ganhando terreno, pessoal. Né? Já existem equipamentos, reatores que se produzem ozônio para ser utilizados para tratamento de piscina. Né? Na verdade, o ozônio virou uma febre, né? Estão se usando ozônio para até. Eles falam que mata até Covid, né? Mas não é recomendado, né? A OMS não recomenda, né? Não tem prova científica disso. Mas está sendo muito usado em tratamentos estéticos também, né? Mas para tratamento, né, para desinfecção, ele é muito eficiente, ele mata muito bem e não deixa resíduo, não tem esses problemas de produtos tóxicos. Mas ele pode escapar, né? Se houver vazamentos, ele é extremamente perigoso. E melhor para mim do que os dois aqui, do que o ozônio e do que o cloro, seria a radiação, né? Porque aqui não vai haver formação de subprodutos indesejáveis, nem tóxicos, nem nenhum tipo de produto indesejável, é somente uma radiação. O custo disso aqui é elevado, o ozônio o custo é elevado, a radiação UV também é elevado o custo, né? Mas não há geração de subprodutos, requer pequenas áreas, então isso é muito interessante, né? E tem sido cada vez mais utilizado em países desenvolvidos, porque eles têm dinheiro, então o dinheiro não é problema, e eles não têm muita área, né? Esses métodos que a gente falou aqui em cima requerem muita área, né? Aqui eu não preciso de muita área, e isso é o que exatamente acontece em países ricos. Então, né, tem ganhado muita força, né, e cada dia que passa tem, né, mais estações têm surgido usando, né, radiação ultravioleta. Né. É extremamente interessante, né, e a radiação ultravioleta elimina, né, ela ataca o DNA do micro-organismo. Não deixa subproduto, né, não forma produtos tóxicos, também não há o efeito residual que o cloro deixa. Então, todos têm efeitos, né, problemas e vantagens também, né, vantagens e desvantagens. O que vai definir o uso de um ou de outro, pessoal, vai ter que ser levado a uma série de considerações. Né? Se for um tratamento de água, né, eu vou usar, né, de acordo com o nível da água que eu quero, o nível de tratamento que eu quero dar, né, que qualidade que eu quero dessa água ao final do processo. Qual é a qualidade que eu quero? Exatamente isso. Né? Dependendo da qualidade que eu quero, né, talvez eu vou ter que usar um ou outro método. A questão de quantidade que eu vou ter que tratar, né, e do custo disso, de área, tudo tem que ser levado em conta, né? Vai se optar por um ou outro método, levando em conta essas várias vantagens e desvantagens de cada um, né? Principalmente a questão de custo, de espaço e de eficiência. O tratamento de esgoto, mesma coisa, né? Que nível que eu quero desse tratamento, né? A que ponto que eu quero tratar esse esgoto, até que ponto eu quero tratar, dependendo do nível que eu quero tratar, ou se for um efluente industrial também, né? Até que nível eu quero tratar. Às vezes vale a pena usar um ou outro tratamento. Também o tanto que eu pretendo gastar com isso, né? Qual, né, vai ser a despesa, o custo? Tudo vai ter um custo. Né? Alguns maiores, outros menores. Ok? Em termos de apresentação é isso. Deixa eu sair aqui. Então, pessoal, era isso. Né? Eu queria ressaltar esses dois principais métodos aí tem muita química envolvida, né? Isso é muito importante, principalmente para os licenciandos aí do curso de química. Né? A gente precisa de entender esses métodos, porque são métodos usados aí por todo lado, em todo lugar, às vezes nas nossas próprias casas, né? E isso faz parte do nosso cotidiano. Então, tem excelentes temas aí, né, para você trabalhar em aulas do ensino médio, em aulas do ensino superior. E a gente precisa de conhecer isso também como cidadão, né? A gente tem que saber como que são tratadas nossas águas, se é que é tratada, nossos esgotos, como que é tratado, o problema que isso pode estar trazendo ou não para a nossa sociedade, né? As vantagens e desvantagens de todos esses processos, né? E a gente tem que conhecer todas as etapas e os problemas, né? E desafios que existem nesses ramos, né? Para a gente poder estar atuando se necessário for. Ok? Era isso então, pessoal. Um grande abraço, tá? Bons estudos a todos. E a respeito especificamente aí do cloro, né? Eu estou mandando também um material para vocês, está colocando lá no Cigar.
que vai contar todo esse histórico, né, do uso do cloro, né, e todas as suas vantagens e desvantagens, detalhando melhor essas reações que nós falamos aqui. Então, um material muito importante que vocês deem uma lida. Tá bem? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.